Oi, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais uma vez, nós estamos aqui com a Hora do Tarô. Meu nome é Luísa Papaléu, sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico e, como vocês já sabem, é um departamento, é um braço, é um setor da Gaia Escola de Astrologia que cuida dessa parte mais oracular e tudo mais. Então, nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para trazer uma pessoa muito querida e que quando eu vi que estava aqui em São Paulo, eu falei, gente, eu tenho que chamar essa pessoa para vir aqui para conversar sobre tarô, sobre oráculo, sobre baralho cigano, sobre experiência, contar sobre a vida, transição de carreira, que é o nosso querido Alexander Lepletier. Falei certo? Certíssimo. Tá certo, Ah, Luísa. Alexander é cartomante, hoje ele faz faculdade de biologia, é técnico em laboratório, e até nós estávamos comentando que É, nós temos essa coincidência, porque eu sou enfermeira, fui enfermeira há muitos anos, ele foi também técnica de laboratória. técnico em Aham. laboratório, também trabalhou em hospital por muitos anos, então a gente tem essa questão em comum, até conversamos, né, um pouquinho Foi. sobre saúde, A gente sempre experiência fala quando se encontra sobre isso, é tão bom, né? nosso período, né, onde a gente Aham. colaborou aí tão grandemente com as É. pessoas, né, das suas necessidades, né? Ele é jornalista, é especialista em gênero e sexualidade pela Fiocruz, e ele mora na Cidade Maravilhosa, por isso que eu falei que quando eu vi que ele estava aqui em São Paulo, né, que ele veio do Rio, e eu falei, não, tem que ter essa pessoa aqui e aproveitar esse momento, né, dessa vinda, para a gente gravar também aqui, deixar um registro, né, na hora do tarô. Você já morou aqui, você já morou na Europa, eu quero que você conte um pouquinho, já trabalhou lá com cartas, Já. depois eu quero que você conte um pouquinho também. Uhum. Quero que você fale também sobre o baralho das entidades, que eu achei bem Sim, aham. interessante, que a gente ficou conversando um pouquinho, gente, antes de entrar aqui no ar, de gravar, e aí a gente trocou aí algumas novidades, coisas que ele está fazendo, que ele está desenvolvendo, academia que ele abriu, com cursos novos. Então, assim, tem várias coisas. Uhum. Então, Alex, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado por você estar aqui em São Paulo. Bem-vindo sempre a São Paulo. Então, quando você estiver por aqui, com certeza as portas estão sempre abertas. E eu gostaria de saber de você, meu querido, né? Enfim, como é que você vive, do que você vive, o que come, mais ou Ó, menos Globo Repórter, né? Como vive, o que totalmente. come, como que as coisas se dão dentro desse mundo e desse trabalho que você faz junto com os oráculos. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui, né? Sai da cidade maravilhosa, para ir para essa escola maravilhosa, com essa pessoa maravilhosa que é a Luísa aqui com a Obrigada. gente. Estou muito, muito feliz mesmo. A Gaia sempre foi um lugar que está no meu coração, né? E a importância que a escola tem para a comunidade esotérica e para a sociedade, né? Porque eu acho que quando você forma oraculista, você não está só formando alguém para ter um olhar espiritualizado da vida, você está formando cidadão. Você está dando uma nova lente para a pessoa poder observar o mundo, enxergar o outro, se conectar com a vida, consigo próprio, com o outro. Isso vai ter uma repercussão social, com certeza, no relacionamento com a família, com a sociedade, na forma que te enxerga tudo que acontece aqui. Então, a Gaia é esse lugar, assim, de transformação que tem, e com vocês aí de frente, né? Você e o Robson são sempre pessoas maravilhosas Obrigado, nesse querido, processo obrigado. todo, né? E você sabe Aham. que eu acho que é um pouquinho isso mesmo. A gente vê as pessoas quando entram e quando saem, né? Aham. Depois de um estudo, né? Sim. É, dentro da astrologia, com a Gaia, ou dentro do Centro Cultural, com algum tipo de oráculo. Eu acho que assim, bem interessante realmente que a gente percebe que tem algumas mudanças, algumas transformações para melhor, né? Que isso que é o ideal, né? Porque a É. gente tem dar essa contribuição, né? Dar Uhum. ferramentas talvez para aquela pessoa dar uma olhada em si mesmo, porque antes de qualquer coisa esses estudos servem primeiro para a gente, depois É. eles podem vir, lógico, a atender as outras pessoas, mas se não servir para a gente, não adianta, vai servir para o outro, né? Então é isso. Mas que bom que você está aqui. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua transição de carreira ou o teu primeiro contato com o oráculo, como é que você começou? Você começou pelo tarô, você começou pelo baralho cigano, que eu sei que você é um grande professor de baralho cigano. Eu comecei pelo tarô e foi uma coisa muito inusitada, porque minha mãe sempre foi da Umbanda e eu via minha mãe se dedicando muito à Umbanda. E, sim, eu vi ela se dedicar muito mesmo. Trabalhar dia e noite, no pouco tempo que ela tinha disponível, ela estava lá honrando o compromisso dela
com o centro. Só que eu achava aquilo muito sufocante. Então eu tinha um olhar da espiritualidade como sendo um lugar de uma responsabilidade que era muito grande, que te sufocava muito, que te exigia muito, e eu queria viver. Jovem, criança. Ali até que, com 18 anos, eu fui para um clube de RPG, que é um jogo que hoje não tem tanta fama como tinha nos anos 90. Eu tinha 18 aninhos, de 92 mais ou menos, que é um jogo de interpretação. E até achei interessante que essa construção de personagens que a gente tem ali, de certa forma, ela se encaixa um pouquinho com a experiência oracular, que ela também é lúdica, né? Você vai jogar o baralho. E ele nasce do jogo. E eu tô ali, vem aquele rapaz, e eu já, tipo, já gay assumido para mim, né? Porque esse processo de sair do armário começa a se sair do armário para você, depois você vai sair para o mundo. Eu já me entendia como um jovem gay ilhado, não tínhamos redes sociais, então eu não tinha outra pessoa que eu pudesse me identificar com ela e construir minha identidade e me fortalecer nisso. Tinha aquele rapaz, 10 anos mais velho que eu, e que era gay, e eu falei, caramba, vou ficar junto dele. Ele começou a me dar dicas, pereré, e ele falou que jogava tarô. Eu falei, joga pra mim. Ele falou, jogo semana que vem. Ah, Luísa, eu ansioso. Aquela semana doída. Nossa, eu falei, vai chegar ali, como é que vai ser? Chegou a semana. Eu fui apavorado para aquele jogo, achando que ia sair demônios do astral, raios que iam me engolir ali, aquele medo que tem naquele Sim, aquela estereótipo, coisa, a né? gente até fala um Aham, pouco sobre essas questões místicas, né? Essas aham. crenças místicas que envolvem o tarô, mas realmente às vezes a pessoa vai com medo mesmo, né? Vai, eu nunca Quem tinha tido desconhece, experiência. quem desconhece. Eu nunca tinha visto um baralho, nunca tinha jogado oráculo nenhum, era muito cru, gostava. O máximo que eu consumia naquela época era a revista Planeta. Quem que de nós, né, de 40 a mais, Sim, assim, 50 a sim, mais, que não foi formado pela Planeta? sim, sim, com E certeza. já deixo um beijo aqui pro Luiz Pellegrini, que teve à frente da Planeta durante muito tempo, é Fez um querido aniversário esses amigo. dias até, É isso aí, tem que mandar um querida, beijo, né? Luiz. Querido, Te feliz amo. aniversário. Feliz aniversário, muita vida para você estar com a gente. E aí, eu chego lá e ele embaralha um tarozinho de revista, de costas assim, vinho, Uhum. um rosa-choque meio pro vinho, tira a primeira carta e bota na mesa, o mago. Aí eu falei, ele falou assim: você vai jogar? Eu falei, de jeito nenhum. Porque eu associava a experiência do oráculo àquela experiência da minha mãe, que eu morando na rua e cuidando de todo um centro imenso sozinha. Eu falei, não, ele Sobrecarregada de tudo. demais. E falar sobre a vida dos outros, você tem aquele exagero do outro, né? Responsabilidade. Aí eu falei, não, não, não. Bom, acabou que eu tô aqui, né? A primeira previsão que fizeram para mim Deu funcionou. certo. E aí surge, começa esse processo do oráculo e da espiritualidade. Eu começo a frequentar a casa do Marcos, Marco Aranha, que hoje é carnavalesco, e ao mesmo tempo que ele me instruía nessa questão de eu lidar com a minha sexualidade, aprendendo a me amar, entender que eu não era doente, que eu não era um erro, e desconstruindo os estereótipos que se faz em cima desse tipo de vida, ele foi me ensinando o tarô. Então, o tarô e a minha vivência da sexualidade, que é uma parte importante da nossa identidade, né, que nos Sim. coloca num lugar Uhum. social ali, né, e que afirma quem a gente é e sofre uma série de atravessamentos, foi junto com o tarô. Tanto que eu fiz essa especialização em gênero e sexualidade. Hoje eu também sou um ativista de direitos LGBT, eu trabalho com direitos humanos já sem estar na frente de tudo. Eu acho que o trabalho da cartomancia, da astrologia, do oráculo em geral, tem que ter direitos humanos na frente, com certeza, né? E eu fui aprendendo aos sons de The Smiths, a gente ouvindo The Smiths ali no fundo, tal, Maravilha. total, e ele falando aquilo, e acabou. E aconteceu uma coisa interessante logo a seguir a isso. Eu trabalhava com análises clínicas, como eu te falei, né? E em 99, eu conheci o Marcos em 92, em 99 eu migrei para Portugal. Acabei ficando 9 anos lá. Sim. Antes de viajar, houve um alagamento na casa desse meu amigo. Os tarôs que ele usou acabaram se deteriorando. Ele falou assim: eu quero te dar um presente no meu aniversário. Todo estranhão assim, adorava o Marcos. Cara. Aí ele me dá a sua agenda. Ele me deu a minha agenda e fez uma arte no dia do aniversário Ai, dele que e lindo. colou uma carta no meio, a carta do mago. A primeira carta de tarô que saiu para mim na minha vida, no Que primeiro jogo foi que a eu sua fiz. primeira previsão. Primeira previsão, ele colou, está lá na minha casa, numa agenda, tem essa foto nas redes sociais, eu esqueci de trazer, eu devia ter trazido para mostrar aqui, né? Aí eu falei, cara, olha, eu olhei aquilo, foi isso é uma tesoura da minha vida, tá guardado. E aí passou, fui a Portugal. Em Portugal, tive que sair do emprego. Fala, Luísa. Não, eu só queria que você, já nesse momento que Sim, você fala de Portugal, porque lá você teve, lógico, uma experiência de sim. chegar como todo Uhum. imigrante e tudo Aham. mais, mas eu queria que você contasse na questão de quando que você começou a trabalhar lá e como é que foi, como é
a aceitação, se tem diferença, se tem essa questão religiosa, porque em Portugal tem uma questão religiosa Fortíssima. muito forte, Católica. né? Mais Católica, do que religiosa. católica, né? Né? Não é nem religiosa, é uma religião, né? Isso. E eu queria que você falasse, mas fala para mim, aí você foi para E Portugal, fui a ficou Portugal e 9 nessa anos. experiência lá, fiquei 9 anos. Uhum, Chegando, eu passei todas as dificuldades que você pode imaginar. Eu imagino. fiquei ilegal, fui deportado, fugi da Voltou? deportação. Não, não voltei. Não? Fiquei Ficou... fugido da deportação, Você é fiquei doido. foragido. Jesus. Ali, e eu falei, o que que eu faço? Não posso trabalhar na área de análises clínicas. Fui ser faxineiro de um público específico, eram as prostitutas brasileiras. Eu fui faxineiro delas. Aí você vê na astrologia, pessoal que faz astrologia, eu com uma lua de casa 8, eu não podia estar longe desse preferência de sexo, Lógico. do oráculo, da magia, enfim, Ou né? você vai estar metido na saúde, né, com as coisas, né, Sim, no sentido total. De manipular ali com aquelas, Sim. E com com as sorte casamento tem que, né? estranhezas, né, com Ainda as por cima, né? estranhezas, ou esses, né, ou no céu ou para baixo da terra, né? Total. E aí fui fazendo, e eu percebi o seguinte, falei, eu preciso ganhar mais dinheiro que a faxina, eu tô tendo bastante cliente, mas não é suficiente. Comecei a oferecer leituras, porque até então, o meu contato com o tarô não era profissional. Eu jogava com os amigos e tive a minha prima, que faleceu há pouco tempo, felizmente, a Ilorixá Cátia de Oxum, minha Catinha, a gente fazia uma reunião na casa dela às quartas-feiras, que cada um levava o que tinha, e o Uhum. tarô era uma forma de estudo, e a gente foi aprendendo tarô uns com os outros. Ali eu fui, mas sempre dentro do campo, assim, social, não profissional. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu falei, eu vou jogar, porque eu já sei alguma coisa. Jogava na casa da Kátia, com os meus amigos, mesmo que eu não tenha uma prática grande, né? Eu vou tentar. E comecei a oferecer consulta. Isso que eu comecei a oferecer Olha que consulta, eu fui ótimo. atendendo as prostitutas brasileiras. Nenhum português ainda. Até que, dado momento, depois dessa história toda, nossa, que foi terrível, eu fiquei em situação de rua. Foi Imagino, uma coisa de louco. essa coisa muito assim, né, de se É, jogar mesmo. Vou lá e total. Não sabia, eu fui vou lá ver o sem que que vai saber. dar, vou lá ver o que que as coisas vão me trazer, o que que vai dar. E olha que te trouxe, né? Muito. Tanta experiência, né? Esse processo foi importante para quem eu sou hoje e até para o meu olhar na espiritualidade Sim, e entender o outro, né, como uma pessoa que tem vivências que não são as suas sim, e que nem todo mundo vive a mesma vida, né? A sim. gente tem que ter essa As ideia. diferenças são grandes, né? Imensas, As imensas. realidades são muitas e as diferenças são grandes. Exato. Nossa, que frase perfeita. Vou até depois anotar e colocar lá. E nisso eu comecei a atender, conheci uma amiga minha que queria sair da prostituição. Olha só, eu já estava fazendo transição de carreira. Sim. Sai de 10 anos de análises clínicas, de emergência, ambulatório, Vai se jogar na se Europa? joga na Europa, você faz chineiro, encontra uma menina que quer sair da prostituição para ser taróloga e pede para eu ensinar tarô para ela e me chama para morar com ela. Então, assim, não precisa pagar nada, você vai me ajudar, você vai mudar minha vida e eu vou mudar de profissão. Mal sabia ela que eu também estava mudando de profissão. Eu não tinha experiência de jogo. Vocês dois se deram um braço ali e Muito. construíram uma relação de conhecimento, de Foi troca, de né? troca muito grande. E a minha primeira formação de tarô não foi com livro, eu só tinha lido um livro. O Iniciação ao Tarô, do meu saudosíssimo irmãozão Pedro Camargo, que Uhum. foi uma pessoa que morava lá perto da minha casa, a gente desenvolveu uma amizade muito estreita, e eu fiquei muito feliz de poder ter essa primeira referência de tarô como uma pessoa no meu campo pessoal. E aí eu jogava por intuição e fui lendo livros ali, né? Nessa brincadeira. Olha que doideira. Aí que minha vida muda mesmo. Eu ensinando Cibe a jogar tarô, morando na casa dela, uma série de crises horrorosas acontecendo ali pelo meio. A gente em segurança legal, por estar ilegal lá Sim, dentro, sim. insegurança alimentar, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Imagino. Era difícil pra caramba, né? E ela com pouco serviço, querendo uma de profissão. Um ex-peguete meu da época, que eu queria, que eu fiquei apaixonado por ele, que sofria beça de amor. Todo mundo tem um boy lixo na vida para Sim, com poder contar, né? certeza. É. Mas esse lixo me deu um ouro. Que foi, falou assim: olha, tem esse sitezinho aqui, dá uma olhada nele. Era o site do Nenaif. Eu fui lá e fiz aquele cursinho que ele deixava online, que hoje é o curso completo de tarot. Professo, né? Aí eu olhei o Ney e fiquei apaixonado pela forma como o Ney colocava o tarô. E fui estudando a partir do Ney só no site. Uhum. Passou o tempo, eu tive uma oportunidade assim de ouro. Um amigo meu falou assim: me convidaram para uma feira esotérica, não me interessa trabalhar lá. Vai lá. Ah, Luiz, agora tu vai rir. Aí você falou, vou, com a Vou. cara e a coragem. Cara, é coragem. Fui pra feira. Ó, vim aqui amando do meu amigo, que é amigo de vocês, ele me indicou.
Aí sou recebido por uma das pessoas da feira, eram mulheres maravilhosas. Uhum. Vamos fazer um teste. Aí eu já estava com baralho cigano, porque eu tinha feito um curso em Lenormand um ano antes de viajar. Eu usava Certo, ele como oráculo secundário, e certo. o tarô era o meu carro-chefe. Aí peguei o baralho cigano e joguei e falei assim: não, porque tô vendo aqui que você vai casar com alguém, viver, ter filhos, já aparecer um homem na sua vida. Ela assim, ó, rindo do que eu tava falando. Luísa, eu errei tudo. Tudo. Eu não acertei nada. Depois a gente viu que esse erro ele foi mais ou menos, né? É. É, porque ela falou assim, querido, eu jamais terei filhos, eu não gosto de crianças, eu sou lésbica, eu nunca vou namorar ninguém. E começou a falar assim, adorei-te, começas hoje. Olha, E me deixou trabalhar na feira. Imagina, o cara que errou tudo. Eu mas nervoso, com ela deve ter medo. enxergado em você Enxergou. um grande potencial O que ali. aconteceu depois disso? A feira estava num centro comercial, no shopping, lá da cidade do Porto, que é o Shopping Brasília, Uhum. Centro Comercial Brasília, na Boa Vista, muito bem localizado, com um fluxo grande de gente. A minha tenda, eram 5 tendas, cada uma na sua. A fila da minha barraca começava a ser pelos corredores do shopping, fazia curva. Será que é porque você é brasileiro? Porque às vezes na Europa tem um pouco que o brasileiro, às vezes é mais místico, é mais isso. Será que não era? Olha, Pode até ser, né? Um pode, chamariz assim. podia, mas eu acho que Mas não, é porque você realmente tava, tava porque ali, você ninguém estava com a sabia que mão era. boa. É, não sabia que era brasileiro, tinha só um cartão na minha Ah, frente, Alex Baralho entendi. É, Cigano, então e uma pronto. cortina fechada. Entendi. Aí eu fui bombando, bombando, e acertando, acertando, caramba, e orientando bem as pessoas. E E eu a acho que prática também vai trazendo, né, uma mão, entendo. Eu, uma visão, eu você vai alternava isso. conseguindo. Entre tarô e baralho cigano, e ali foi minha grande escola formadora de oraculista na prática. Eu atendia cerca de entre 40 e 60 pessoas por dia. Benzo a Entre Deus. uma pergunta, 3 perguntas, 4 perguntas. Aí quando eu acertava a primeira, a pessoa queria a segunda, a gente cobrava por tema, 5 Entendi. euros por tema. Cara, eu fiz um dinheiro imenso. Eu saí daquela situação de precariedade, Por uma condição que você estava mais estável, né? totalmente. E E aí, graças ao oráculo, né? Olha que ele coisa botou maravilhosa. comida na minha boca. É, olha Ele me que tirou da maravilha, miséria. né? Eu passei a ganhar mais quando eu trabalhava com análises A clínicas. gente tem até mais cuidado e mais respeito com o oráculo nessa hora, né, Na Alex? Né? hora, Você é. fala assim, não, isso aqui eu tenho que realmente entender cada vez mais, respeitar cada vez mais, porque assim, te salvou, né? E aí De você chegou certa num forma, ponto né? que foi onde eu falei, para, isso virou profissão. O que você falou foi exatamente. Eu falei assim, eu não posso mais trabalhar com o conhecimento precário que eu tenho, mesmo que eu seja assertivo. Eu preciso me instruir e embasar o meu conhecimento. Aí eu vi Isso é que importantíssimo. foi. Importantíssimo isso que você está falando, Uhum. porque às vezes tem as pessoas que ficam só na questão, eu estou indo bem, não precisa mexer. Não, eu tenho Não, que buscar o conhecimento, buscar sempre. sempre, sempre, com A certeza, gente estava né? conversando agora, você falou, eu sou formado em astrologia e estudo até hoje. E acho que Uhum. a gente, astrologia, tarô, estudo até hoje. Alex, você é professor? Eu sou professor porque eu aprendo. Sim, e a gente aprende cada vez mais, né, com o Exato. aluno, Se né? eu parar de Porque você aprender, eu não sou estuda, professor né, para mais. dar uma aula até hoje. Eu estou com É. 20 e poucos anos dando aula, Uhum. mas eu sento antes, vou preparar a aula, vejo o que que tem, Exato. leio vamos supor, Outros um livro autores, que eu né? nunca, Aham. um outro livro que eu nunca nem tinha pego. Vou lá Aham. pegar, vou falar, bom, aqui eu vou dar uma olhada sobre esse tema que eu vou falar hoje, sobre um outro olhar, um outro aspecto. Ou algum livro que eu já li há algum tempo atrás, eu vou Uhum. lá e pego, porque você estuda o tempo todo. Sim, Enquanto é. você dá aula, você estuda, né? Não, É totalmente. interessante. É o processo ensino-aprendizagem, né? Como eu faço biologia, faço licenciatura, eu acho que a minha maior vocação é ser professor. E eu, Lógico, e dentro de uma área que você já domina também, porque querendo ou não, você já sim, tem uma base aí de tantos anos de experiência, né? é. Aí a gente sabe que não é ensino-aprendizado, esse é o processo. Sim, Você está sempre nos dois lados. sim, Até quando você está em sala de aula, a gente, como professor, sabe disso. Tem aluno que você vê aquele aluno cruzinho que está começando ali, de repente vem uma sacada é, daquela mente que já não está tão condicionada, e você fala, cara, tu abriu minha cabeça, quantas vezes eu não passei isso em aula de baralho cigano, sim. de tarô, enfim, né? E aí eu falei assim, eu tenho que aprofundar. Aí o Ney tinha lançado o primeiro livro dele, o Tarô, Ocultismo e Modernidade. E minha avó falou, eu quero te dar um presente, o que que você quer? Eu falei, quero esse livro. E ele chegou em Portugal. Ao mesmo tempo, foi lançada uma coleção chamada As Cartas de Adivinhação, Uhum. assinada pelo Giordano Berti,
e que falava de vários oráculos ali da Europa, de cartomancia e tal. E eu comecei a ler uma história do baralho, do baralho cigano que era muito diferente do que eu aprendi aqui. Eu falei, gente, isso não foi criado pela Lenormand. Uhum. Isso aqui, peraí, ninguém sabe disso lá. Aí vem o Orkut. E dentro do Orkut eu fui pioneiro aqui no Brasil em desconstruir essa teoria cigana de origem do baralho cigano, apresentar é, o baralho como uma produção social na época, que estava dissociada inclusive de Sim, Lenormand, eu acho que é da França e Alemanha, da né? Parece Alemanha, que tem isso, né? Nuremberg. O José Roberval fala muito sobre isso, essa Kasparov. questão. Ele foi criado para ser um jogo Da de Alemanha, tabuleiro e acabou virando um baralho um de baralho diversão, de né? adivinhação. É. Também o tarô, na Sim, verdade, era mesmo para processo. jogo, né? É. Aí eu comecei a estudar o Ney, e ali, como que isso se mistura? Eu acabo tendo uma informação que me torna pioneiro aqui na área, eu começo a criar um movimento de desconstrução, de reconstrução de saberes dentro do baralho cigano, que foi sempre um baralho muito marginalizado, antes do boom que ele teve a partir de 2013, isso foi lá 13 anos antes de 2000, e eu comecei a ler o Ney e fui aprendendo muito tarô, e mais do que aprender tarô com o Ney, eu aprendi a estudar esoterismo. Uhum. A forma que, a metodologia de pesquisa que o Ney utilizou, os percursos que ele teve, buscar, ele falava, olha a bibliografia do livro, e todo sistema Isso, simbólico, ele reproduz a sociedade na qual ele foi criado, é. né? Isso criou um alicerce, e eu digo hoje, eu sou uma pessoa de destaque dentro do baralho cigano, que começou no tarô, mas tudo que eu consegui produzir de forma autoral hoje minha, o olhar que eu tenho do baralho cigano foi feito em cima do alicerce da obra do Ney, Que maravilha. dos estudos completos de tarô. Ali eu ganhei segurança, aprendi, principalmente o primeiro livro, né? E aí você Que também foi construindo a foi, tua pesquisa, o teu estudo, foi colocando orientei o Lenormand em cima em daquela cima daquela referência, né? referência, né? É, Você criou uma metodologia total. também, né? É. Para você, para o teu ensino, né? Uhum. Que você hoje é professor, é uma Sim, pessoa que vem a São Paulo, tem turmas aqui, tem a sua academia tem, lá no cada. Rio, né? Como chama a academia? Lenormando Lenormand. Academy, com o inglesinho que a gente tem Uhum. uma pretensão de internacionalizar essa academia. Sim. Como eu falo inglês fluente, também tem os recursos das legendas, a gente quer estender esse conhecimento para fora justamente porque a nossa prática oracular aqui de cartomancia de todos os níveis, eu sempre falo essa cartomancia, eu estou englobando o tarô, porque acho que o tarô não deixa de ser cartomancia, né? É uma cartomancia mais diferenciada, mas a palavra cartomancia foi criada por ET, Uhum, que uhum. é um dos pais do tarô, né? E essa dissociação, acho que não é porque cartomancia é fazer mancia com carta. Sim, Ou seja, quando você está jogando o tarô, ali é um processo cartomântico, né? Uma sim, prática cartomântica, né? somos cartomantes, né? Somos Somos todos. cartomantes todos, né? E também para quebrar um pouco esse elitismo que tem na nossa área, de dizer que eu sou tarólogo, mas não sou cartomante, como se cartomante fosse uma coisinha sem valor ali, né? Nós somos É, tarólogo é cartomante, usa as é. cartas, ué, né? Claro, é quebrar esse paradigma, né? E aí foi isso, eu me perdi um pouquinho agora, né? Não, não, você estava falando da sua academia, que Sim, você sim. quer ampliar É para internacionalizar. outras línguas também e tudo mais, porque toda essa experiência que Uhum. você tem, Sim, e eu acho que também essa experiência que eu acho que o Brasil produz, né? é aí que eu ia E eu chegar. acho que é interessante isso, eu O acho que é. Brasil produz. Nós temos um tipo de leitura e de estudo muito mais sofisticado do que as outras pessoas no mundo. Não estou dizendo que nenhum cartomante inglês, alemão, italiano possa fazer uma leitura de carta precisa, porque tem lá maravilhosos. Sim, sim, com Mas certeza sim. o olhar, a forma, o relacionamento com a carta, a forma como a gente interpreta, é muito mais elaborado. A gente tem uma aproximação maior, uma abordagem mais criativa, com mais imaginação, mais ludicidade, mais poética. É. E eu É, acho também, eu acho que até pela nossa miscigenação, a gente meio que sim. absorve tudo, né? Caldeirão cultural, que Esse é o país, caldeirão né? que a gente tem, que eu acho que é tão interessante, né? Aham. Bom, eu sou apaixonada pelo Brasil.
Eu também. Eu vou ser sincero, posso ir visitar qualquer lugar do mundo com a passagem de volta garantida. Perfeito. Eu vou, mas eu sei que eu volto, porque eu sou uma apaixonada pelo Brasil, pela nossa gente, pela nossa cultura, pela forma com que a gente acolhe as pessoas, pela forma Sim, com que a gente tem, a gente cria vínculo, a gente cria uma forma interessante. Eu acho que isso também é exato. uma É. forma até de atendimento. É diferente, Uhum. acredito eu, um atendimento onde as pessoas olham nos olhos e conversam, e quer Uhum. saber do outro, literalmente, né? Você tem essa questão da escuta, né? Você quer escutar o outro e aí, logicamente, entendendo aquelas questões que a pessoa traz, acho que a interpretação fica muito mais rica, né? Não fica uma coisa tão mecânica. Eu acho que o brasileiro Tem. tem essa E capacidade, esse né? gingado. Esse gingado. E aí, quando eles falam em relacionamento, o gingado é interessante que ele dá essa mobilidade, né? Essa É, dinâmica é. É, relacional de ir e vir, É, avançar, eu, ceder, eu, eu né? falo muito que assim, Aham. é um jogo de cintura que só nós podemos ter, né? Que é a coisa realmente do gingado que a gente tem. Mas eu queria, já falando do Uhum. baralho, você comentou sobre o baralho das entidades, que eu achei muito interessante. Como é que é esse trabalho? Como é que surgiu? Ou como é ou já existia? Que realmente eu não conhecia. Nós inclusive fizemos, eu e o Johnny Sarruf, lá e o Matheus, e o primeiro evento foi com o Rui Pereira de Portugal. Nós fizemos um evento que aconteceu primeiro em 2000 e agora em 2024, tem pouquinho tempo, sobre encontros de várias entidades, onde a gente vai discutir esse tema. Apresentamos as pioneiras, primeiras criadoras dos primeiros várias entidades. Fizemos, o Hum, Matheus deu a ideia de fazer um mini documentário, olha é que uma série ótimo. documental, nós fomos até elas e filmamos ela contando as histórias dela para que isso criasse um registro histórico para a posteridade. Eu acho que é importante Aham. registrar, né? Muito, É muito. É. interessantíssimo. Igual outro dia eu estava vendo um documentário sobre as benzedeiras. Gente, é tão importante documentar isso. São, A oralidade perde não muitas coisas, né? a pessoa perde, né? Mas aí fala, aí fizeram um documentário. Fizemos isso porque, assim, quando eu estudei o baralho cigano, eu e Marcelo Bueno, que é outro profissional também muito importante na nossa área, que tem o perfil deles Zéfiros, a gente estava no Orkut discutindo e falamos assim, eu percebi que tinha duas leituras. Uma leitura que era muito própria daqui e uma leitura que já era mais parecida com o que se lia fora do país, principalmente os países europeus. Uhum, Eu falei, gente, essa forma não está errado, porque aí essas pessoas se juntaram na rede social e começaram a fazer leituras de lugares diferentes, produzindo esses resultados diferentes. Eu falei, gente, não, não está errado, é porque essa pessoa está lendo nessa forma de ler da Europa. Aí o Marcelo falou, Alex, isso aí mesmo. Você identificou bem, são duas formas distintas, escola brasileira e escola europeia. entendi. E a gente vai entender que essa leitura do Lenormand, de escola europeia, é a forma mundial de ler o Lenormand, que é interpretando o símbolo pela sua literalidade. Estrela, é estrela, e o significado de estrela vai ser isso, montanha, montanha, enfim. Né? E no Brasil, houve um processo diferente. O Lenormand chegou aqui, o primeiro registro que eu encontrei de Lenormand foi em 1857, né? Esse baralho ele é vendido como um oráculo a partir de 1846. Então, 11, sei lá, 10 anos depois ele estava aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro, Uhum, ainda com essa leitura de escola europeia, mas tem um lapso ali, um gapzinho, né, que a gente não consegue identificar quando que ele passou a ser adotado pelas religiões de matriz africana. Entra na Umbanda, principalmente na Umbanda. Esse baralho entra e ele é lido através desse olhar. Então, a montanha não é mais obstáculo, ela vira justiça porque é Xangô. O sol é entendi. Oxalá. A árvore não é só saúde, ele é Oxóssi, ele é fartura, tudo isso. Certo. E produziu-se uma nova linguagem que atendesse esse Uma público, nova esse grupo social. interpretação. Totalmente. Então, as escolas europeias, elas não têm muita diferença entre elas. Por isso que eu falo, escola europeia é uma coisa só. Com ligeiríssimas variações são muito próximas. Agora, a escola brasileira é diametralmente oposta. E aí que surgiu o baralho das Isso. entidades. Porque aí essa escola brasileira produz essa leitura enviesada para ali e, ao mesmo tempo, as entidades Uhum, começaram a surgir. Começou na Cátia Abaixo, o primeiro baralho de entidades mesmo produzido. Quando eu falo baralho de entidade, não é um baralho feito em homenagem a uma entidade, como já acontecia com poucos baralhos cartomânticos de Umbanda, antigos, anos 40, entendi. 50. É que uma entidade incorporou no médium e disse como que ela queria o baralho dela. E ditou carta por carta. Esse A processo concepção é de uma de uma entidade. entidade, não é Entendi. inspiração do médium da entidade. Tá. Ela tá lá e ela ordena a criação. E o primeiro foi o tarô cigano da tribo cósmica, da Kátia Bastos, que tem a tribo cósmica, que é uma escola iniciática.
das religiões da natureza, que é a Umbanda, Candomblé e Cantaria Cigana. Esse Uhum. é o fundamento da casa espiritual dela. Ela ganhou, a mestra rainha cigana do Oriente, que é a entidade principal da casa, ganhou o Lenormand e falou assim: olha, é isso aqui, mas não é isso aqui não, peraí. Eu quero Pegou, agora assim, assado. chamou um grande artista plástico, que é o Júlio Spinoza, que fez grandes murais lá até para o governo lá Certo. no Rio, e disse assim, ó, você vai modificar essa carta assim, assim, assado, ditou carta por carta para que ela pudesse, dentro das cartas de Lenormand, agregar os fundamentos da escola iniciática da tribo cósmica e mostrar um pouco dessa religiosidade que estava ali. Aí você tem, por exemplo, a carta do Jardim virou sanha, a carta do cavaleiro foi Exu, que estava ali como Olha que ótimo. os orixás e os guias podiam falar ali. E Uhum. depois do baralho da Kátia, você vai ter segundo momento, que é o baralho da Eliane Artman, são os baralhos de Pombagira e Exu, que começa com o baralho de Maria Padilha, e aquela mesma estrutura vai dando nome para outras entidades. E aí a interpretação vai ser dentro daquela concepção que foi Sim, passado pelaquela entidade. isso, E aí isso. seria mais um conhecimento que poderia ser passado, né, como a gente passa, né, no sentido Aham. de ensinar o tarô, ensinar o baralho cigano, pode ensinar também a leitura Pode. dentro dessa, Essa dessa perspectiva, né? perspectiva, né? E é interessante porque, assim, a gente tem um baralho, esses baralhos oraculares, eles não nascem no sistema religioso. A gente sempre pregou isso, né? Fala, olha, isso aqui não precisa fazer ritual, porque não faz parte do sistema religioso. E, de repente, o Brasil produz um baralho religioso. Sim, aí pode até É, caber, né? sim. Aí pode colocar dentro dessa Uhum, condição, aí sim, dentro do que essa entidade passou, sim, né? Aí pode fazer ritual, aí pode trazer uma questão, enfim, do que ela sim. gostaria que acontecesse, porque você tem aí claramente um braço, né? Dentro de uma entidade, dentro Mas de por uma braço questão religiosa, tem né? uma alma Uma inteira, alma né? inteira ali Porque a própria entidade que passando produz, aquela né? É. informação, E eles, assim, a maioria deles está em uma estrutura de 36 cartas, que é o número do baralho cigano. Então você Tá. vê que ele surge a partir dali. E a Eliane, no capítulo que ela fala do baralho dela, ela fala assim: que a gente pergunta o que é um baralho de entidade para você? Porque a ideia do evento foi justamente falar assim: o que é o baralho de entidade? Já que ele surgiu agora, como é que a gente pode classificar esse baralho? Como é que a gente entender essa dinâmica, essa Sim, estética, como é que ética que vai se produzir em cima disso? E ela fala: o baralho, para mim, é um baralho que tem uma energia, tem uma entidade dentro desse baralho. Ele funciona ali. certo. Mas a própria entidade, ela. E esse processo todo de criação, ele não condiciona o baralho em nenhum ritual. Você pode jogar um baralho de Maria Padilha sem nem saber quem é Maria Padilha, como você joga tarô, baralho cigano. Entendi, entendi. E que a entidade ela não tem problema com isso. Mas ela pode falar com você através do baralho. Tá. Né? Aí poderia ser uma pessoa que Aham. é dessa religião e Sim. através disso ela pode usar também de outros recursos, né? Sim, 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 pode, completamente. E aí o baralho ele se insere dentro dessa perspectiva, né? Então você pode usar sem isso. Então você pode tanto usar conectado com aquela egrégora, com aquela entidade que está ali, né? Ou normalmente como qualquer outro baralho de adivinha. Vou usar o termo adivinhação Sim, sim. também, porque eu acho que Também ele cabe, né? cabe, né? Também cabe. Porque assim, existe também justamente, né? Os baralhos de entidade são muito atacados porque fazem Ah, parte da energia mas matriz aí são, africana, né? aí são baralhos que são mais voltados também, às vezes, para um cunho mais religioso, ou para quem Sim. realmente é mais daquela região, que se simpatiza mais Vai falar com essa esses linguagem. estudos, aí Pô. vai ser muito mais fácil. Uhum. Mas eu achei interessante porque são coisas que nós criamos, né? Aqui no É, Brasil a gente consegue criar, a gente consegue realmente fazer, é, né? A gente consegue digerir as coisas e transformar em outras, né? é. Como já diria o nosso querido Mário de Andrade, né? A gente tem essa capacidade, né? Sim. De digerir e transformar, né? Uhum. É, Alex, eu queria que você mostrasse um pouco do teu baralho cigano. A gente já está chegando aqui no nosso horário praticamente, e eu queria que você deixasse também uma mensagem do baralho lindo, né? Esse é um baralho tradicional, né? Esse aqui é um baralho da Piatini, que é um baralho suíço,
E também um baralho histórico, porque nós tínhamos durante muito tempo aqui vendido um baralho de caixinha cor-de-rosa, Sim, as lembro cartas dele. Baralheiro da Sorte, as cartas de Mademoiselle Normand. Isso. Então, esse baralho daqui, que foi o grande inicial, ele é inspirado, para não dizer plagiado, nesse baralho aqui da Suíça Piatinic. Só que ele tem algumas inversões, porque até a modificação de significado do baralho cigano também aconteceu por problemas, por interpretação errada de textos e por essa modificação para fugir de direitos autorais ali. Então, você tem a carta do trevo, que é sorte, ver obstáculos aqui, por uma interpretação de um texto que foi mal traduzido. Olha, Então, tem todo um impacto cultural que vai produzir novos símbolos. E a gente diz que a carta, a estrutura do baralho, é original de 36 cartas. Mas a gente pode colocar hoje, pelo menos, 3 ou 4 cartas adicionais que surgiram espontaneamente a partir de interpretações sem ser de uma pessoa só, né? Mas de uma coletividade que produziu aquela nova carta. olha que É muito interessante. bacana, muito mesmo. Deixa uma mensagem aí para gente, porque Vou depois eu deixar agora. vou apresentar um tarô da minha coleção, porque eu estou trazendo Maravilha, né? todas as vezes que a gente senta aqui para falar da hora do tarô, porque eu Uhum. falo que a hora do tarô é o tarô conversando com o nosso convidado. Como o tarô não tem boca, eu estou fazendo essa função, né? De trazer sempre uma pessoa, saber sobre a vida dela, o que, que é que ela pensa, os estudos que são maravilhosos, Sim. né? Esse conhecimento incrível, essa troca, né? Uhum. Então, assim, eu sou a boca do tarô nesse momento. E eu tenho trazido, em todas as vezes que Uhum. a gente vem, eu trago História diferente, né? um tarô diferente para apresentar para o pessoal. Uhum. Vê aí o que, Vamos ver. que vai E você cair. falou da conversação, era o tarô da boca, né? É. Porque o baralho cigano ele está dentro de um boom de cartomancia que aconteceu na segunda metade do século XIX, onde foi produzido o método Peladan, surgiu a Golden Dawn, e ali houve uma demanda de mercado para a produção de baralhos que Uhum, produziu o que a gente chama de sibilas. Esse sibila é um nome ligado à Mademoiselle Normand. E uhum. também chamado cartas de conversação, porque o baralho era usado para falar. O baralho ele era usado depois dos jantares nas casas da aristocracia, se tinha uma sala de conversa, que o baralho você puxava a carta para bater papo. Vai bater Então, papo. chamava Olha, carta de então conversação. eu estou, É, né? Tô dando boca tá no para lugar o certo. objeto certo, né? Olha que coisa bonita. Como mensagem aqui pra gente, eu tirei a cartinha do jardim. Ai, que Essa coisa linda. linda. A carta do jardim, ela fala justamente, para mim, é a carta mais democrática que tem, porque o jardim é uma praça pública, onde todo mundo vai. Vai do mendigo até o milionário, a celebridade de Hollywood, até o anônimo. Sempre brinco assim, que o jardim, no Rio de Janeiro, não é jardim botânico. O jardim botânico cobra entrada. Ele elitiza, ele exclui e filtra. Agora, a praia é um lugar onde todo mundo vai. E ali, naquele mar, todo mundo toma banho. E Jardim, ele fala justamente disso, de saber viver em conjunto, saber entender que o outro é todo um universo que tem para a gente explorar. E quando a gente se mistura, se pensa coletivamente, a gente se fortalece na coletividade, se fortalece na união, e também na diversidade. A diversidade é o ponto principal do Jardim, já que ele agrega qualquer tipo de pessoa, e ali elas se encontram, se fazem amizade, namoram, se relacionam, é um grande espaço de troca e que a gente aproveitar os espaços de troca que a gente tem Maravilha, e né? encontrar o outro e oferecer o que a gente tem para essa pessoa e receber o que ela tem para oferecer para a gente. Assim a gente vai crescer muito. Caminho é de mão dupla, né? A gente dá, a gente Totalmente. recebe, né? Isso é Unidos maravilhoso. somos mais fortes. Juntos somos mais E mais fortes. ricos. Com certeza. Uhum. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um baralho de Marcelle, né? É um baralho de tarô de Marcelle, que é o tarô clássico, o tarô tradicional. Eu sou apaixonada, eu falo que quase que eu sou uma especialista em tarô de Marcelle, que eu não estudo mais nada, é só tarô de Marcelle. Adoro, acho ele lindo, acho a simbologia dele riquíssima e tal. E ele também é conhecido por uma designação, ele nasceu na Idade Média, né? E ele foi assim difundido na França, né? Ele tem um padrão bastante rico e praticamente todos os outros baralhos acabaram meio que vindo Sim. através dele, né? Então ele tem essa questão de ter sido realmente um pioneiro, né, naquele momento, e aí depois derivou-se outros tantos, né? Como todos os baralhos de tarô, ele tem um sistema de 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, que é aquilo que a gente já conhece, né? E ele foi muito difundido na França e na Itália
na Idade Média, e ele também é representante da sua época, porque as figuras têm essa representação, toda a simbologia, né? Então, também é um grande representante da época, de como eles funcionavam naquele momento. Eu acho que isso que é o rico também da simbologia, porque Sim. eles trazem essa questão de representar muito o período em que vive, né? Eu acho que isso é bem interessante. Tanto que hoje a gente tem vários tarôs que representam outras culturas, outros momentos, outras pessoas, outras vivências, né? E cada qual. Então, tem hoje no mercado uma Tarôs quantidade temáticos, bastante, né? tarôs temáticos e tudo mais. Então, a gente tem assim uma grande quantidade de tarôs nos mercados, mas boa parte desses tarôs, praticamente todos eles foram derivados do Marcelle, e esse, inclusive, veio de Marcelle Olha, mesmo, que chique. chiquetérrimo, que foi uma aluna que foi até lá e trouxe para mim de Ainda grimou, presente. né? Olha aí. É, então ele vem realmente assim dentro de toda a simbologia, respeitando, enfim, toda a tradição e tudo mais. Então eu quis trazer um tarô tradicional hoje, né? E agradecer a você muitíssimo essa tua disponibilidade, que eu meio que roubei você um pouco Rouba mais, das suas, Luísa. das suas, das suas atividades. Você chegou hoje cedo em São Paulo e já está aqui comigo. Sei que você vai ter outros compromissos, vai ter alunos, vai ter curso amanhã, mas eu agradeço demais esse período que você passou aqui com a gente, dentro da Gaia, dentro do Centro Cultural Esotérico. Obrigado por ter aceito o meu convite. E assim, quando você vier do Rio para cá, ou se eu for daqui para o Rio, Por favor. nós vamos nos encontrar com Vamos, certeza eu novamente. tenho que levar lá em casa, que lá em casa é conhecida como a Casa do Baralho. Ai, que delícia! Surgiu uma brincadeira assim, vai pra Casa do Baralho, né? É muito melhor do que outros lugares. É E verdade. que lá em casa a gente recebe muito baralho das editoras que vinham pra gente. Nós temos Aham. uma coleção de baralho imensa, tem baralho até no banheiro. Ah, que Então, delícia! Então a Casa do Baralho, dá para vamos pra Casa estudar do Baralho. então dá para estudar em todos os Dá, cantos, dá né? sim. Só não dá para fazer que nem aquele nosso vereador lá do Rio de Janeiro, que não ficou bem. Mas, Não, enfim, imagina. coisas da vida, coisas da vida. Muito bem, querido, Obrigado, Luísa. muitíssimo Estou muito obrigado. feliz de estar aqui. Gente, mais uma hora do tarô, onde a gente pôde não só conhecer um pouco mais dessa pessoa incrível, né, esse oraculista delicioso que é o Alexander, da vivência dele, da transição dele, da experiência pessoal dele, mas também trazendo tanto conhecimento, né, de coisas novas, de pesquisas, contribuindo aí trazendo para a gente essa questão dos tarô das entidades, enfim, tantas coisas que aparecem que às vezes a gente não tem conhecimento e que a partir da hora do tarô vai ficar registrado aqui para quem quiser até conhecer, pode até entrar em contato com o Alexander, tá bom? Vem, gente. Gente, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tarô, vejo em tudo. Um beijo. Beijo, obrigado.